E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias vamos estar falando de duas contratações do Corinthians e o Corinthians que pode ir para o Mundial de Clubes, isso mesmo, então fica no vídeo que hoje tem muitas notícias importantes. Antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, fiquem à vontade. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então bora direto para as notícias. Bom, o Corinthians no ano de 2025 fez apenas uma contratação e todos nós sabemos que o Corinthians precisa fazer novas contratações porque vai disputar grandes campeonatos e não precisa apenas só de um time titular e sim de reserva. E bom, o Corinthians, segundo as informações que vem saindo, é que demonstrou interesse em um grande lateral que já foi até mesmo cria da base do Timão. Estamos falando do lateral esquerdo do elenco que seria do Galo, que seria o Guilherme Arana. Isso mesmo. Segundo as informações, o Corinthians demonstrou interesse na contratação do lateral esquerdo no mercado da bola. Mas a diretoria do Atlético Mineiro estava descartando a contratação do brasileiro para o Corinthians. Mas informações que saem é que o Timão fez uma consulta sobre a situação do lateral esquerdo de 27 anos na cidade do Galo e estava disposto a formalizar uma proposta pelo retorno do atleta. Revelado no Parque do São Jorge, entretanto, o Atlético Mineiro quer descartar a contratação do jogador. Mas se caso o jogador quiser vir para o futebol do Corinthians, tudo indica que tem uma grande possibilidade. O jogador é considerado muito importante no time do Galo, agora foi recentemente convocado e jogando pela seleção brasileira, e mesmo sem a chegada recentemente de um treinador que agora chegou, ele estava discutindo qualquer possibilidade de venda na próxima janela de transferências, segundo informações. O Guilherme Arana tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2027 e é visto como titular da lateral esquerda, independente da ausência de alguns técnicos quando ele quis ficar no clube e agora o clube sequer cogita liberar. Mas no mercado da bola sabemos que sempre tem uma chance do jogador voltar para o Corinthians. Ele já foi muitas vezes cotado para jogar e obviamente aí ele é um atleta que sempre o Corinthians quer contratar de volta. Vale ressaltar que na atual temporada, recentemente, na temporada passada, no caso, ele disputou 51 partidas pelo Atlético Mineiro, somando 4.210 minutos em campo e no período ele marcou 5 gols e deu 10 assistências. Então é um jogador que participa muito na lateral esquerda ali, tanto para voltar como para ir para o ataque e assim por em diante. Então ele é um jogador que pode voltar para o Corinthians, é um pouco difícil, mas o Corinthians quer aí, no caso, a contratação do jogador. Então eu vou pedindo para vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da contratação do Guilherme Arana no Corinthians, fechou? Agora a gente pode estar falando, a gente já vai estar falando no caso sobre, no caso o Corinthians voltar para o futebol aí, no caso no Mundial de Clubes em 2025, isso mesmo, e depois a gente passa com a notícia do Balotelli, fechou? Então bora direto para as notícias porque isso está surpreendendo bastante e é necessário trazer essa notícia para vocês aí, no caso do Timão, fechou? Então bora direto para as informações. Bom, o Corinthians pode estar voltando a jogar o Mundial de Clubes, isso mesmo, um time mexicano que seria o León, foi excluído do torneio da FIFA por pertencer ao mesmo grupo que é o dono do Pachuca, ou seja, dois clubes do mesmo grupo não podem jogar o caso Mundial de Clubes porque é quase a mesma coisa de ser o mesmo clube. O grupo do Flamengo no Mundial de Clubes está com a vaga aberta após o León deixar então essa vaga que seria o time do México. Isso mesmo. E notícias que vem saindo é que o Corinthians poderia estar vindo para o Mundial de Clubes ou até mesmo outro no caso clube. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Corinthians vai estar no caso aberto para esse Mundial, caso seja chamado, e a FIFA já está pesquisando alguns times para poder então estar colocando aí como no caso substituto do León. Isso mesmo, todos os torcedores estão falando sobre isso e notícias que vem saindo é que o Corinthians poderia estar indo para o Mundial de Clubes substituindo então, no caso, essa saída do León que seria do México.
Isso mesmo. Então, galera, vou pedindo a vocês, torcedores, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Corinthians poderia substituir? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vale ressaltar que com tudo isso, a torcida teve essa brilhante ideia de sugerir para a FIFA um possível convite para o Corinthians do Super Mundial de Clubes, com um motivo para muito mais fazer sentido, isso mesmo. Isso porque o Timão é a última equipe sem ser da Europa que conquistou o troféu da competição. Então, os seus torcedores acabou colocando aí, no caso, essa sugestão, e vale ressaltar que seria o melhor critério, né, a ser seguido para preencher, no caso, a vaga também. Então, tem chance sim do Corinthians estar, no caso, indo, né, para esse Mundial de Clubes. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que realmente pode ter aí essa chance? Deixa aí em aberto, fechou? Agora eu vou passar com a notícia muito importante referente ao Balotelli. Isso mesmo, atacante que já veio especulado muito e também quase acertado com o Flamengo, no Corinthians e até, né, em outros clubes aqui do Brasil. Então bora direto para as informações. Bom, o Corinthians está precisando de um novo centroavante. Recentemente teve a saída do Pedro Raul, que por sinal está jogando muito no Ceará. Ele tem 5 jogos, 5 gols e 1 assistência. Entretanto, o Corinthians não tem muitos centroavantes. Sabemos que tem ali o Depay, que joga ali como mais um ponta do que um centroavante, e o Yuri Alberto, que é o centroavante ali titular. Tem o Héctor Hernandes e mais um, no caso, mas que não vem jogando, às vezes que jogou, que foi umas 6 partidas pelo Campeonato Paulista, não jogou bem, desde quando chegou no Corinthians, não trouxe nenhum resultado, no caso, com gols, assistências e participações. Então, o Corinthians vem para esse mercado da bola agora para poder fazer uma contratação que seria a sombra do Yuri Alberto. Isso mesmo, sabemos que o Yuri Alberto é titular absoluto, mas muitas das vezes pode acabar com que ele não jogando. O Héctor Hernandes já entrou e não conseguiu dar conta, e o Corinthians vê então essa necessidade de contratar um atleta. O atleta que está se falando bastante é simplesmente do Balotelli, isso mesmo. Atualmente ele joga no Genoa, que seria da Itália, e notícias que vem saindo é que o jogador não quer ficar mais no clube, né? Recentemente houve muitas polêmicas do jogador e ele poderia estar estando, né, então aberto para poder aceitar alguma proposta do futebol brasileiro. Vale ressaltar que ele tem 34 anos, mas apesar da idade, o físico do Balotelli é de um jogador de 28 anos. Ele é muito forte, bate muito bem na bola, dribla bastante e, obviamente, é um cara ali que joga como centroavante. Tem 1,89 m de altura, é um jogador que teve passagens por grandes clubes na Europa, como Manchester City e diversos outros clubes. E então o Balotelli pode sim estar vindo, né, galera, para o futebol sul-americano, mais precisamente no Corinthians. Então, é uma sugestão aí de contratação. O Corinthians pode estar vendo essas situações e ele pode sim estar sendo votado para ser aí um dos centroavantes do Corinthians para a temporada de 2025. Vale ressaltar que nessa temporada agora de 2024 para 2025 da Europa, ele tem 6 jogos, mais nenhuma assistência. Vale ressaltar que ele estava entrando muitas das vezes como reserva, então não teve tantos minutos assim para fazer o seu primeiro gol. Mas é um jogador que sabemos que, se preparar e focar, né, aqui no futebol brasileiro, dispensa comentário, dispensa futebol, porque ele vai jogar muito. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários: vocês acham que a contratação do Balotelli seria bom para o Corinthians? Ele poderia até mesmo disputar vaga ali com o Yuri Alberto? Deixe tudo aqui embaixo nos comentários, fechou? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Muito obrigado então a todo mundo que assistiu o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço, fui!